E aí, pessoal, prontos para mais uma aula? Gente, na aula de hoje a gente vai tratar sobre as diferenças entre, olha para cá, mitose e meiose. Pessoal, é aquela aula em que eu explico imaginando, considerando que vocês já estão entendendo o conteúdo. Então a gente vai só recapitular, só revisitar alguns pontos. Beleza? Então vamos lá, traçando as diferenças. Mitose. A mitose a gente viu que ela acontece no desenvolvimento, no crescimento celular, certo? Quando fala em desenvolvimento embrionário, em regeneração tecidual, reparo tecidual, renovação, proliferação celular, tudo isso remete à mitose. Já a meiose, olha para cá, quando ocorre formação de gametas, no caso, e formação dos esporos, nós temos aí a meiose. Então, esse é um primeiro ponto aí que a gente diferencia, ok? Outro ponto aqui, na mitose, nós temos uma divisão celular, que é equacional. Uma célula diploide se divide em duas células com o mesmo número de cromossomos. Então, é equacional porque conserva a quantidade de cromossomos. Perfeito? Já na meiose, vem para cá, olha só. Na meiose não existe somente uma divisão, existem duas divisões. Nós vimos que existe a meiose 1, reducional, lembram? A célula diploide se divide em duas células filhas com metade do número de cromossomos. Olha aqui, as células haploides. Perfeito? Essa é a etapa 1, meiose 1, reducional. E essas duas células haploides passam por outro processo chamado, outra etapa chamada meiose 2, que nesse caso é equacional, mantendo o mesmo número de cromossomos. E aí dando um total de 4 células com metade do número de cromossomos em relação à célula inicial. Então vejam que, enquanto a mitose é equacional, aqui a meiose ela vai ser reducional numa etapa e na outra etapa é equacional. Meiose 1 reducional, meiose 2 equacional. Ok, gente? Entendidos? Tudo isso vocês já viram, vamos só relembrar. Ao final da mitose, nós temos duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, por isso que é equacional. Já aqui, olha para cá, na meiose, nós temos no final 4 células filhas com metade do número de cromossomos, são haploides. Ok? Mais uma diferença. Pessoal, nós vimos que na mitose existem aquelas fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase e ainda a citocinese. Na prófase, durante a mitose, não ocorre permutação ou crossing over, que é aquela mistura de material genético entre as cromátides irmãs. Uma cromátide ela é trocada por outro pedaço da outra cromátide, do seu cromossomo homólogo. Isso não acontece. Mas na meiose a gente viu que isso acontece. Em que fase? Na prófase 1, lá da meiose 1, certo? Então isso, o crossing over ou permutação acontece somente aonde? Na meiose. Na mitose não acontece. Extremamente importante essa diferença, fundamental. Em que parte, em que etapa da prófase 1 ocorre o crossing over? No paquíteno, nós vimos isso. Lembra? Crossing over é o mesmo que permutação. Permutação começa com P, paquíteno com P. Só para a gente poder relembrar. Ok? Mais uma diferença, e aí eu destaco que essa é muito importante. Vamos lá. Para a mitose aqui de novo, outra diferença. Gente, na mitose, a anáfase, nós vimos que ocorre, olha para cá, sempre as questões adoram colocar isso. Segregação de cromátides irmãs. Lembram aqui? Você tem o cromossomo e ocorre uma divisão do centrômero. Uma cromátide vem para um polo e a outra cromátide para o outro. Olha para cá no desenho. Uma cromátide veio para cá e a outra cromátide para cá. Do mesmo jeito nesse cromossomo azul, para cá e para cá. Certo? Então, repito, ocorreu divisão do centrômero aqui. Uma cromátide foi para um polo e a outra para o outro. Isso é o que nós chamamos, eles colocam nas provas assim, separação ou segregação de cromátides irmãs. Perfeito? Bora para a meiose? Olha para cá, vem cá. Na meiose, nós temos a anáfase 1, da meiose 1. O que é que acontece nela? Como a meiose 1 é reducional, o que é que vai acontecer, gente? Não vai haver divisão dos centrômeros. Ocorre, olha para cá, segregação, separação dos cromossomos homólogos. Eita, olha só. Um cromossomo, ele veio inteiro para um polo, o
o outro cromossomo veio inteiro para o outro. Não houve separação das cromátides irmãs. Olha o azul aqui. O cromossomo veio puxado todo para cá, o verde para cá e o preto para cá. Ó. A mesma coisa aqui. Então, o cromossomo todo ele é puxado as duas cromátides para um polo. E o outro cromossomo aqui, as duas cromátides para o outro polo. Repito, não há separação de cromátides irmãs como acontece na mitose. Aqui a separação é dos cromossomos homólogos inteiros. Perfeito? Você tem os dois homólogos aqui, um vai para um lado, outro vem para o outro. É só isso aí. Isso acontece na anáfase 1 da meiose. Já na anáfase 2 da meiose, aí sim, ó, anáfase 2, durante a meiose 2, lembra que eu disse que a meiose 2 ela é muito parecida, quase que idêntica à mitose? Então, na anáfase 2, ocorre sim a separação de cromátides irmãs, como está acontecendo aqui na mitose. Então, olha para cá, tá vendo? Ó? Acontece igualzinho, aqui e aqui na mitose. Aí tudo bem, segregação de cromátides irmãs. As cromátides, elas se separam, ocorre divisão do centrômero. Ok, gente? Então, são pontos diferenciais. Beleza? Isso a gente já viu. Estou falando um pouquinho rápido, porque eu considero que todo mundo já estudou isso. Não peço que vocês continuem assistindo o vídeo, se arriscando a entender as diferenças, sem ter entendido o assunto propriamente dito. Ok? Outro ponto aqui, gente, voltando aqui para a mitose agora, em relação à citocinese. Existe uma citocinese, uma divisão do citoplasma aqui na mitose. Um momento de divisão do citoplasma. Já na meiose vai acontecer, olha para cá, 3 momentos, certo? Então vai acontecer justamente 3 momentos, que é justamente o momento inicial aqui da primeira divisão, meiose 1, e depois essa célula aqui vai sofrer mais uma citocinese e essa outra célula, outra citocinese. Então, uma citocinese com essa célula, outra com essa e outra com essa. Existe aí 3 citocineses, 3 momentos de divisão do citoplasma. Ok, gente? Entendidos? Então esses são os principais pontos, as principais diferenças. É uma aula rápida, só para vocês poderem consolidar, fixar o que vocês já estudaram, beleza? Um outro aspecto que eu quero falar, e vem agora nesse próximo tópico no vídeo, é justamente sobre a quantidade de DNA nos 2 tipos de divisão. E aí envolve os gráficozinhos que muitas vezes o vestibular adora colocar nas questões. Beleza? Então vamos ver isso justamente agora. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Nós temos os 2 gráficos, mitose e meiose. Eles apresentam diferenças que a gente vai conhecer agora. Beleza? É importante entender que aqui a gente vai tratar da quantidade de DNA. Esses gráficos expressam a quantidade de DNA em relação às fases de cada divisão. Só para a gente relembrar um pouquinho, gente, para a gente entender. Vem comigo. Olha só, lembra que nós vimos isso? Olha, nós temos uma molécula, um cromossomo, melhor dizendo, simples. E nesse cromossomo simples, a gente tem aqui, ó, enroladinho, uma molécula de DNA. Na entéfase, esse cromossomo simples, ele se duplica. E aí, olha como é que ele fica. Fica desse jeito aqui. Quando ele se duplica, esse cromossomo ele vai ter uma molécula de DNA aqui, numa cromátide irmã, e outra molécula de DNA nessa outra cromátide irmã. Então, observem, gente, que aqui permanece o mesmo número de cromossomos. Continua sendo um cromossomo. Mas a quantidade de DNA está o quê? Duplicada. Certo? A quantidade de DNA aumenta. Enquanto eu tenho uma molécula de DNA aqui, eu tenho aqui 2 moléculas de DNA. Aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu continuo tendo um cromossomo. Apenas ele está duplicado. Certo? Então não esquece essa relação, gente. Isso é extremamente importante. Então vamos iniciar aqui a interpretação. Vamos entender aqui, primeiro, na mitose. Olha para cá. Fase G1 da entéfase. A célula apresenta, certo? Está aqui na entéfase. A célula apresenta uma determinada quantidade de DNA, certo? Quando ela inicia a fase S, olha o que é que acontece com o gráfico da quantidade de DNA. A quantidade de DNA, ó, sobe, duplica, certo? Duplica por quê, gente? Porque na entéfase, ó, os cromossomos começam simples, com pouco DNA, uma molécula de DNA em cada um deles. Quando eles duplicam,
que é justamente na fase S, ocorre a duplicação dos cromossomos, naturalmente vai se duplicar a quantidade de DNA. Então a quantidade de DNA na fase G2, na fase P, prófase e até a metáfase, ela está aqui, ó, lá no alto. A quantidade de DNA é essa aqui, que é justamente o dobro da quantidade inicial da célula, que está aqui embaixo. Representa essa linha aqui. Perfeito, pessoal? Só que o que é que acontece? Quando inicia-se a anáfase, ocorre o que a gente chama segregação das cromátides irmãs. Olha o que é que acontece na anáfase. Olha aqui para trás, para baixo. Cada cromossomo desse, ó, duplicado, cada um desses vão dividir o seu centrômero. Uma cromátide irmã vai para um polo, a outra cromátide irmã para o outro. Cromossomo de baixo, do mesmo jeito, cromátide para um lado, cromátide para o outro. Então ocorre separação das cromátides irmãs. Isso é extremamente importante. A gente já viu isso, né? E aí, já na telófase, nós vamos ter, no final da divisão da mitose, duas células filhas. E aí, presta atenção. Cada uma dessas células filhas, elas vão ter, ó, o mesmo número de cromossomos em relação à célula inicial e vão ter a mesma quantidade de DNA. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas de DNA e 4 cromossomos. 4 moléculas de DNA, 4 cromossomos. Igual aqui, a célula inicial. É só olhar no gráfico, olha só. Essa linha aqui, ao final da mitose, representa a quantidade de DNA igual à célula no início da intéfase, na fase G1. Olha só, a célula inicial. Certo? Então a quantidade de DNA, repito aqui, ela não vai mudar. Ela volta a descer, certo? Qual é o período em que ela está duplicada, essa quantidade, que tem mais DNA? G2, prófase e metáfase da divisão, quando o gráfico está lá em cima. Perfeito? Entendido a mitose, vamos para a meiose. Então presta bem atenção na meiose, gente. Fase G1, coloquei até o esquema aqui para vocês também, para a gente entender. Fase G1, a célula tem essa linha aqui, representando uma determinada quantidade de DNA, certo? O que é que acontece? Fase S, esses cromossomos que estão aqui na fase G1, no início da intéfase, eles deixam de ser simples e cada um se duplica. Quando o cromossomo se duplica, duplica também a quantidade de DNA. Então a quantidade de DNA, ó, vai lá para cima, certo? E aí ela fica duplicada aqui nessa linha. Essa linha aqui representa a fase G2, o início da meiose 1, prófase 1, metáfase 1. Então até a metáfase 1, a quantidade de DNA aqui, olha só, ela está duplicada, porque os cromossomos também estão duplicados. Perfeito? Então ela está duplicada, essa quantidade de DNA, em relação aqui ao início. Beleza? Só que o que é que acontece? Quando chega na anáfase 1, durante a meiose 1, olha o que é que acontece com o gráfico. A quantidade de DNA diminui e essa quantidade de DNA, olha só, ela volta a ser a mesma quantidade da célula inicial. Por quê? Porque ocorre segregação, separação dos cromossomos homólogos. Lembra disso? Olha para cá, ó. Eu tenho um par de homólogos aqui. Então, um cromossomo inteiro vem para um polo, outro cromossomo inteiro para o outro. Aqui embaixo, outro par, um cromossomo inteiro para esse polo e esse outro para o outro polo, que vai formar outras células, certo? E aí gera essas duas células filhas aqui, certo? A partir dessa, repito, segregação, que é a palavra que eles colocam na prova, geralmente, segregação de cromossomos homólogos. Isso vai gerar, não esquece, gente, duas células filhas com a mesma quantidade, olha para o gráfico aqui, ao final da meiose 1, a telófase 1, com a mesma quantidade de DNA em relação ao início. Então essas duas células filhas têm a mesma quantidade de DNA em relação a essa. A mesma quantidade de DNA, mas não é a mesma quantidade de cromossomos. Essa tem 2 cromossomos, essa tem 2. Aqui existem 4 cromossomos. Muito cuidado nisso. Essa é a casca de banana, viu, gente? Beleza? Então a gente terminada na fase 1, inicia-se a telófase 1, finaliza a meiose 1 aqui. Após a meiose 1, tem um período de intercinese. Esse período é bem rápido, gente. E aí a célula já entra na prófase 2 da meiose 2. Depois, na meiose 2, na metáfase 2, certo? Da meiose 2, sempre com a mesma quantidade de DNA em relação à célula inicial. Perfeito? Quando chega na anáfase 2, ei, olha só,
outra descida acontece. Essa outra descida representa a separação das cromadas irmãs. Lembra que a anáfase 2 é igual à mitose? O que é que acontece aqui na anáfase 2? Olha, em cada cromossomo desse duplicado, ocorre aquilo que a gente já viu na mitose. Uma cromátide para cá, outra cromátide para cá. No outro cromossomo, uma para cá, outra para o outro polo. Beleza? Acontecendo isso, a gente vai ter ao final, olha só, 4 células, certo? 4 células filhas, mas olha só, se houve a descida, a quantidade de DNA ficou o quê? Reduzida. Então a quantidade de DNA ao final da meiose total, ela vai ficar justamente menor em relação ao início. Perfeito? Então isso é o que caracteriza a meiose. Enquanto na mitose, olha para cá, gente. Enquanto na mitose a quantidade de DNA, olha para cá, ao final dela na mitose, é a mesma ó, do início, lá na fase G1. Aqui na meiose vem, olha, aqui na meiose ó, a quantidade de DNA termina aqui. Certo? Na telófase 2, quando acaba tudo, a quantidade de DNA ela é menor, é metade em relação ao início. Perfeito? E outra diferença que a gente tem entre a mitose e a meiose é, se você bater o olho nesse gráfico, existem 2 anáfases, 2 descidas. Teve 2 descidas, é meiose. Teve apenas uma decréscimo, uma descida do gráfico, vai ser mitose. Isso é outra diferença. Beleza, gente? Se você perceber aqui, olha só. Cada célula dessa, essa célula, pelo que a gente aprendeu aqui, tem 2 cromossomos, beleza? Tem quantas moléculas de DNA? 2 moléculas de DNA. 2 moléculas de DNA é metade disso aqui, do início. Aqui tem 4 moléculas de DNA, 4 cromossomos. Repito, lembra que cada cromossomo simples tem uma molécula de DNA. Então eu tenho uma molécula de DNA, 2, 3, 4. 4 cromossomos, 4 moléculas de DNA. Aqui eu tenho 2 cromossomos, 2 moléculas de DNA. Então, como a gente está tratando da quantidade de DNA, a quantidade de DNA, repito, 2 vai ser metade de 4. Então está aqui, ó. Metade em relação a essa quantidade inicial. É isso aí, gente, certo? Para finalizar a aula, quantidade de DNA é diferente do número de cromossomos. Beleza? Fixa isso. Um abraço a todos, gente. Aqui a gente finaliza e mais uma vez bons estudos para todo mundo.